A campanha eleitoral para prefeitos e vereadores começa no próximo domingo em todo o país. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco fez um alerta para candidatos e eleitores. Evitem aglomerações por causa da pandemia. O TRE também está de olho em quem espalha notícias falsas, as chamadas fake news. O Tribunal Regional Eleitoral reforçou a responsabilidade. Todos devem evitar aglomeração por conta da pandemia do novo coronavírus. E no dia da eleição, o grupo de idosos de 60 a 69 anos, considerado de risco, deverá comparecer às urnas. A facultatividade é para aquele eleitor com mais de 70 anos. Agora, o que a Justiça Eleitoral está a realizar é exatamente propiciar àquele que tem mais de 60 anos alguns benefícios, vamos dizer assim. Ampliamos o horário de votação das 7 agora às 17 horas. E estabelecemos uma prioridade para os eleitores e as eleitoras com mais de 60 anos. Eles terão prioridade para o exercício do voto das 7 às 10 horas, Meire. Das 7 às 10 horas. Evidentemente que se eles não votarem das 7 às 10, eles poderão votar em outro horário até às 17 horas, evidentemente. A Justiça Eleitoral estará atenta à movimentação dos candidatos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador. A orientação do tribunal tem sido no sentido de que os candidatos evitem formar aglomerações de rua, façam suas campanhas com as redes sociais, com seus sites, com seus blogs, com seus aplicativos. Tudo isso é permitido, evidentemente, dentro dos limites que a legislação eleitoral estabelece. Na última terça-feira, a Procuradoria Regional Eleitoral enviou um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde pedindo os protocolos que devem ser seguidos pelos candidatos nesta campanha eleitoral. É fundamental que todos nós, como cidadãos e cidadãs, cobremos, e vocês da imprensa têm um papel particularmente importante nisso, cobremos dos candidatos e candidatas e dos dirigentes partidários que façam a campanha eleitoral, mas que a façam com respeito à saúde e à vida dos seus concidadãos. Durante a entrevista coletiva em que foram apresentados os detalhes sobre a propaganda eleitoral deste ano, também estava presente o diretor-geral do TRE de Pernambuco, Orson Lemos. Os juízes da propaganda eleitoral que estarão na linha de frente da fiscalização vão orientar, apurar e julgar os casos em que houver irregularidade. A distribuição de brindes, alimentação, vestuário, chaveiros, pelos partidos ou candidatos, está proibida. E alertam, é preciso ter muito cuidado com os locais onde serão colocadas as propagandas. Qualquer bem público, qualquer bem cuja uso seja através de cessão ou de permissão, bem como aqueles bens de uso comum, como cinema, shopping, restaurante, eles não podem ter qualquer tipo de propaganda eleitoral. É proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral e nós, da Comissão Eleitoral, poderemos agir no exercício de poder de polícia para poder mandar fazer a retirada dessas propagandas nesses locais. Qual é a preocupação em relação à Covid-19, nesse corpo a corpo, nesse início de carreatas e de manifestações nas ruas? A preocupação é imensa porque nós temos aí uma pandemia que ainda não foi debelada, onde o número de mortos ainda é assustador, né? 800, a média de 800 pessoas, e sabendo que, né, em período eleitoral as pessoas perdem um pouco de senso, né, o senso dessa responsabilidade com relação aos efeitos dos seus atos. A Justiça Eleitoral também estará de olho nas notícias falsas que circularem pela internet. O controle será feito por equipes espalhadas por todo o Brasil. E este ano, o que chama a atenção nas eleições municipais é o aumento no número de chapas coletivas. O presidente do TRE, Frederico Neves, falou sobre essas chapas. Eu vejo com muita simpatia a candidatura compartilhada. Eu vejo com muita simpatia, por quê? Porque eu imagino que
pessoas especializadas, por exemplo, em transporte público, em saúde pública, não é? Possam convergir esforços para melhorar a situação da coletividade. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O NE2 volta com um esclarecimento sobre as chapas coletivas. O presidente do TRE, Frederico Neves, embora seja simpático às candidaturas coletivas, destacou que elas não são reconhecidas pela Justiça Eleitoral. Hoje, durante a entrevista, o desembargador frisou que apenas uma pessoa pode ser candidata, pode disputar a eleição. Em caso de vitória, só essa pessoa pode ser diplomada pela Justiça Eleitoral. Ou seja, a Justiça Eleitoral não reconhece as candidaturas coletivas.